Alguém lhe desejou mal? Cancele isso agora com esta oração. Nem tudo o que nos atinge chega de forma visível. Algumas coisas não vêm em gestos, não vêm em confrontos, não vêm em palavras diretas. Elas chegam como um peso sutil, uma inquietação difícil de explicar, uma mudança quase imperceptível no clima interior. Você segue o dia normalmente, mas algo não está exatamente no lugar. Às vezes, você nem sabe apontar o motivo. Só percebe que a paz diminuiu um pouco, que a confiança ficou mais frágil, que as decisões começaram a exigir mais esforço do que antes. Não é medo declarado, não é tristeza profunda. É apenas um desconforto silencioso que insiste em permanecer. Este vídeo não começa para investigar causas, pessoas ou situações. Ele começa para cuidar do que acontece dentro quando algo tenta nos tocar sem permissão. Para tratar espiritualmente aquilo que não queremos carregar, mas que, se não for entregue, começa a influenciar escolhas, relações e caminhos. Aqui, você não será levado a reagir, suspeitar ou se defender. Será conduzido a um lugar mais alto, um lugar de entrega, posicionamento e oração, onde o que não vem de Deus não encontra espaço para permanecer, onde o coração volta a respirar, onde as decisões recuperam leveza. Antes que qualquer coisa avance, este é o momento de parar, de ouvir, de orar, porque quando o interior é guardado, o exterior não domina. E quando Deus assume esse lugar, aquilo que tentou pesar perde força para continuar. A pergunta que ninguém gosta de ouvir. A pergunta é simples, mas desconfortável. Como você reage quando descobre que alguém falou mal de você, torceu contra, desejou algo negativo ou tentou manchar sua imagem? Não a reação que você mostra por fora, mas a que acontece por dentro. Aquela que muda o clima do dia, altera o tom das decisões e mexe silenciosamente com o coração. Porque quase sempre o problema não é a informação em si, mas o que ela desperta. Um alerta interno, uma desconfiança nova, um cuidado exagerado, um desejo de se explicar, um impulso de se defender. A partir desse ponto, algo começa a mudar. As decisões já não nascem do mesmo lugar, elas passam a carregar proteção excessiva, dureza ou retração. Tudo isso sem que você perceba claramente. Essa pergunta revela mais do que um fato externo. Ela revela como lidamos com o invisível. Revela se reagimos pela emoção, pelo orgulho ou pela fé. Revela se permitimos que palavras alheias definam o rumo das nossas escolhas ou se aprendemos a entregar isso a Deus antes que vire peso. Porque aquilo que não é tratado espiritualmente começa a influenciar decisões de forma silenciosa. Muitas pessoas não percebem que depois de ouvir algo assim, começam a decidir diferente. Falam menos, confiam menos, arriscam menos ou atacam mais. Não porque querem, mas porque algo feriu por dentro. É exatamente aí que a espiritualidade cristã entra de forma prática. Não para negar o que aconteceu, mas para impedir que isso governe o que vem depois. Deus nunca prometeu que ninguém falaria mal de você, mas prometeu ser escudo, justiça e descanso para quem entrega a Ele aquilo que não consegue controlar. Essa pergunta não vem para gerar confronto, vem para gerar consciência. Porque quando você aprende a levar isso para Deus em oração, antes de levar para a reação, algo se fecha por dentro. E quando isso se fecha, o mal perde espaço para continuar influenciando sua vida. O peso invisível que palavras e intenções carregam. Nem toda carga vem de ações diretas. Algumas vêm de palavras que você não ouviu pessoalmente, de intenções que nunca foram declaradas, de comentários que chegaram até você de forma indireta. Mesmo assim, algo muda por dentro. O coração sente, a mente registra e o corpo reage. Existe um peso invisível que não aparece, mas influencia o modo como você caminha.
Palavras não são neutras, intenções também não. Elas criam atmosferas. Quando alguém fala mal, deseja o mal ou torce contra, mesmo à distância, isso pode gerar um impacto interno se não for tratado. Não porque a outra pessoa tem poder sobre você, mas porque o coração humano é sensível ao que ameaça sua segurança emocional e espiritual. Esse peso invisível costuma se manifestar de forma sutil. Uma inquietação que não existia, um cuidado exagerado nas decisões, uma tendência a se fechar, uma necessidade de se justificar. Aos poucos, isso começa a moldar atitudes, escolhas e até a forma como você enxerga pessoas e situações. O perigo não está no que foi dito, mas no que foi absorvido sem discernimento. A fé cristã não ignora essa realidade. Pelo contrário, ela reconhece que aquilo que não é entregue a Deus pode se transformar em fardo. Quando palavras e intenções negativas não são tratadas espiritualmente, elas encontram espaço para permanecer. E o que permanece começa a influenciar decisões. Não de forma consciente, mas constante. É por isso que a oração não é opcional nesses momentos. Ela não serve para investigar intenções alheias, mas para proteger o próprio coração, para retirar peso, para devolver a Deus aquilo que você não pediu para carregar. Quando isso acontece, algo se reorganiza por dentro. A leveza começa a voltar, a clareza reaparece, e as decisões deixam de ser guiadas pela defesa e voltam a ser guiadas pela fé. Talvez você esteja carregando algo que não percebeu quando entrou. Uma palavra, uma suspeita, uma sensação. Hoje, você é convidado a reconhecer esse peso e não caminhar com ele sozinho. Porque quando o coração é guardado em Deus, palavras e intenções que não vêm dele perdem força. E o caminho volta a ser leve. Nem todo ataque é confronto. Alguns são espirituais. Nem todo mal chega de forma direta. Alguns não se apresentam como discussão, acusação aberta ou conflito visível. Eles chegam de maneira silenciosa, quase imperceptível, criando um ambiente pesado, sem um motivo claro. Você não sabe explicar exatamente o que mudou, mas sente que algo saiu do lugar. A paz diminui, a confiança oscila. O coração fica em alerta constante. Esse tipo de ataque não busca confronto, busca desgaste. Ataques espirituais muitas vezes atuam no campo das intenções e das palavras lançadas sem que você esteja presente. Não para controlar sua vida, mas para tentar influenciar seu interior. Eles não precisam de contato direto, precisam apenas encontrar um coração cansado, ferido ou desatento para ganhar espaço. Quando isso acontece, decisões passam a ser tomadas a partir da defesa, não da fé. A maturidade espiritual começa quando entendemos que nem tudo precisa ser enfrentado com reação humana. Algumas situações exigem posicionamento espiritual. Não é responder, é orar. Não é se explicar, é confiar. Não é devolver na mesma moeda, é entregar a Deus aquilo que não pode ser resolvido pela força das palavras. Esse discernimento protege o coração de entrar em batalhas que não lhe pertencem. A Bíblia nos ensina que existe um tipo de luta que não se vence discutindo, mas permanecendo firme. Quando você tenta resolver ataques espirituais com atitudes naturais, o desgaste aumenta. Quando você entrega isso a Deus, algo muda no ambiente invisível. O peso diminui, a clareza volta, a paz começa a se restabelecer, mesmo que as circunstâncias externas não mudem imediatamente. Talvez você tenha sentido um cansaço que não combina com o que está vivendo, uma inquietação que não tem causa aparente. Antes de se culpar ou desconfiar de tudo, é hora de discernir. Nem todo ataque é pessoal. Alguns são espirituais. E a resposta para eles não é reação, é oração. Porque quando você escolhe se posicionar em Deus,
Aquilo que tentou te atingir, sem rosto e sem nome, perde força e se desfaz no silêncio da presença divina. Reagir na carne ou se posicionar no espírito. Existe sempre um momento de escolha quando algo nos fere, mesmo que de forma silenciosa. A reação imediata costuma vir da carne. É rápida, defensiva, impulsiva. Quer explicar, confrontar, devolver, se proteger a qualquer custo. Essa reação até parece justa, mas quase sempre deixa um rastro de desgaste interior. A paz vai embora, a mente acelera. As decisões começam a ser tomadas a partir da dor. O posicionamento espiritual é diferente. Ele não nasce da negação do que foi sentido, mas da entrega do que foi sentido a Deus. Em vez de reagir, a pessoa decide parar. Em vez de responder, escolhe orar. Em vez de alimentar pensamentos de suspeita ou vingança, entrega tudo àquele que julga com justiça. Esse tipo de postura não é fraqueza, é maturidade espiritual. Reagir na carne costuma ampliar o alcance do mal. Uma palavra puxa outra, um pensamento gera outro ainda mais pesado. A ferida cresce, já o posicionamento no espírito interrompe esse ciclo. Ele fecha a porta antes que o coração seja tomado. Ele impede que a dor vire direção. Ele protege as decisões que ainda nem foram tomadas. Quando você se posiciona espiritualmente, algo muda dentro de você antes de mudar fora. A ansiedade perde força, o impulso se aquieta, a necessidade de provar algo diminui. Você passa a confiar que Deus vê o que você não controla e cuida do que você entrega. Essa confiança não elimina o que aconteceu, mas retira o poder que isso teria sobre o seu futuro. Muitas decisões erradas nascem depois de reações impulsivas. Escolhas feitas para se defender, para se afirmar ou para ferir de volta. O posicionamento espiritual preserva você desse caminho. Ele não permite que o mal recebido se transforme em mal praticado. Ele encerra o ciclo ali mesmo, dentro do coração. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, entre reagir ou se posicionar, entre falar ou orar, entre carregar ou entregar. Essa escolha define muito mais do que o momento. Ela define o tom das decisões que virão depois. Porque quando você se posiciona no espírito, o mal não encontra continuidade. Ele para onde a fé começa. O versículo que revela quem é o verdadeiro protetor. Existe um momento em que o coração precisa ser lembrado de uma verdade essencial. A proteção não vem do controle, da defesa constante ou da tentativa de se explicar. A proteção vem de Deus. A Escritura declara que o Senhor é escudo ao redor daqueles que confiam nele. Isso muda completamente a forma de lidar com palavras, intenções e desejos contrários. Quando essa verdade é esquecida, a pessoa tenta se proteger sozinha, vigia demais, desconfia demais, se fecha demais. E quanto mais tenta se proteger por conta própria, mais cansada fica. O coração passa a viver em alerta contínuo, como se precisasse antecipar todo o risco. A fé, então, deixa de ser descanso e vira esforço. A palavra revela que Deus não apenas vê o que é dito contra você, mas se coloca como defensor quando você escolhe confiar. Isso não significa que ele aprove palavras injustas ou intenções erradas, mas que ele assume a responsabilidade de cuidar daquilo que você entrega. Quando você confia, você sai do lugar de juiz e entra no lugar de filho. E isso traz alívio imediato ao interior. Esse versículo nos ensina que a verdadeira proteção não é impedir que falem, mas impedir que isso governe. Não é silenciar bocas, mas guardar o coração. Não é revidar, mas permanecer. Quando você confia no Senhor como protetor, o peso das palavras alheias não encontra lugar para permanecer. Elas chegam, mas não se instalam. Tentam ferir, mas não definem. Essa verdade também ajusta decisões.
Uma pessoa que confia em Deus não decide com base no medo do que os outros pensam ou desejam, decide com base na segurança de quem sabe que está guardado. Isso muda a forma de trabalhar, de se relacionar, de falar e de escolher. A defesa deixa de ser reativa e passa a ser espiritual. Talvez você tenha vivido tentando se proteger sozinho por tempo demais. Hoje, Deus te lembra que Ele não perdeu o controle. Ele continua sendo escudo, justiça e cuidado. Quando essa verdade volta ao centro, o coração descansa. E quando o coração descansa, o mal perde força para continuar influenciando sua vida. Quando palavras externas começam a afetar decisões internas, o maior perigo não está no que é dito fora, mas no momento em que isso começa a ecoar por dentro. Palavras externas só ganham poder quando atravessam a porta do coração e passam a influenciar escolhas. Comentários maldosos, fofocas, intenções negativas ou julgamentos silenciosos começam a alterar a forma como você decide, mesmo sem perceber. A partir daí, decisões deixam de ser livres. Você começa a agir para se proteger, não para obedecer. Evita caminhos por medo do que vão dizer. Muda atitudes para não dar margem a comentários. Se cala quando deveria se posicionar. Ou se posiciona com dureza quando deveria agir com sabedoria. Tudo isso nasce de algo que não foi tratado espiritualmente no início. Quando palavras externas afetam decisões internas, o coração passa a reagir ao ambiente em vez de responder à direção de Deus. A fé perde espaço para a autoproteção. A confiança cede lugar à vigilância excessiva. E pouco a pouco, decisões importantes passam a ser tomadas com base no impacto emocional do que foi ouvido, não na verdade da palavra. Isso acontece no trabalho, quando alguém começa a limitar seu potencial por medo de críticas. Acontece nos relacionamentos, quando a confiança é substituída por suspeita. Acontece nas finanças, quando decisões passam a ser guiadas pela necessidade de provar algo. Em todos os casos, o ponto de origem é o mesmo. Uma palavra que entrou sem ser filtrada. Deus nunca quis que suas decisões fossem governadas por vozes externas. Ele nos chama a ouvir a sua voz acima de todas as outras. Quando você leva a Deus aquilo que ouviu, algo se rompe. A palavra perde força. A intenção se dissolve. O coração volta ao centro e as decisões retomam o lugar da fé, não da defesa. Talvez você perceba agora que algumas escolhas recentes foram influenciadas por algo que alguém disse ou desejou. Hoje é o momento de interromper esse ciclo, entregar essas palavras a Deus, cancelar o efeito que elas tentaram produzir. Porque quando as decisões voltam a nascer da fé, o mal perde espaço para continuar atuando. Cancelar não é atacar, é se proteger. Existe uma confusão comum quando se fala em cancelar espiritualmente algo negativo. Muitos pensam que cancelar é desejar o mal de volta, confrontar pessoas ou alimentar ressentimento. Não é. Cancelar é retirar autoridade. É decidir diante de Deus que aquilo que não veio dele não terá permissão para permanecer no seu coração, nem influenciar suas escolhas. Quando você cancela espiritualmente, você não entra em guerra com pessoas. Você fecha portas interiores. Você impede que palavras, intenções ou desejos contrários encontrem espaço para criar raízes. É um ato de proteção, não de agressão. É dizer, em oração, isso não governa minhas emoções, isso não define minhas decisões, isso não determina meu futuro. Atacar gera desgaste, cancelar gera paz. Atacar mantém você preso ao que aconteceu. Cancelar devolve você ao presente e à direção de Deus. Quando alguém reage atacando, o mal encontra continuidade. Quando alguém cancela espiritualmente, o ciclo é interrompido. A energia emocional é retirada. O peso não se transfere, ele se dissolve.
Cancelar também é um ato de fé madura. É confiar que Deus cuida da justiça melhor do que você. É reconhecer que você não precisa provar nada, nem se defender o tempo todo. Quando você escolhe cancelar, você escolhe confiar. E essa escolha protege suas decisões futuras de serem contaminadas pela dor do passado. Muitas pessoas seguem em frente, carregando efeitos de palavras que nunca deveriam ter tido tanto espaço, não porque foram fracas, mas porque nunca aprenderam a cancelar. Hoje, você aprende algo diferente. Você aprende a se proteger sem endurecer, a se posicionar sem ferir, a seguir sem carregar. Ao cancelar aquilo que não vem de Deus, você não apaga o que aconteceu, mas impede que isso continue acontecendo dentro de você. E quando o interior é protegido, as decisões voltam a nascer de um lugar saudável, um lugar de fé, clareza e descanso. A oração como fechamento de brechas espirituais. Existem brechas que não se abrem por pecado evidente, mas por exposição emocional não tratada. Palavras que entram sem filtro, intenções que são absorvidas sem oração, situações que parecem pequenas demais para serem levadas a Deus, mas que aos poucos criam espaço para inquietação, desconfiança e desgaste interior. A oração entra exatamente nesse ponto, não como ritual, mas como fechamento consciente. Fechar brechas espirituais é decidir que nada que não venha de Deus terá acesso livre ao seu coração. É reconhecer que você não precisa entender tudo o que foi dito ou feito para ser protegido. Precisa apenas entregar. A oração fecha o que a mente não consegue resolver sozinha. Ela sela aquilo que o coração não sabe como lidar. Quando você ora, algo acontece no ambiente invisível e no interior ao mesmo tempo. O peso diminui, a confusão se organiza, a ansiedade perde força. Não porque todas as respostas surgem, mas porque o governo muda. A oração tira você do centro da tentativa de controle e coloca Deus no centro do cuidado. Isso fecha portas que o medo manteria abertas. Brechas espirituais costumam permanecer quando a pessoa guarda silêncio por fora, mas carrega barulho por dentro. A oração quebra esse ciclo. Ela dá nome ao que foi sentido. Ela entrega o que foi absorvido. Ela cancela o que não veio de Deus. Não com esforço, mas com rendição. É nesse lugar que a proteção se estabelece de forma duradoura. Muitas pessoas tentam seguir em frente sem fechar essas brechas, achando que o tempo resolve. O tempo não resolve o que só a entrega resolve. A oração não apaga a memória, mas retira o efeito. Ela não muda o que foi dito, mas muda o que aquilo pode causar. É assim que Deus guarda o coração de quem confia. Talvez você perceba agora que algumas inquietações nasceram de algo que nunca foi levado a Deus em oração. Hoje, esse caminho está aberto, não para reviver dor, mas para encerrá-la espiritualmente. Porque quando a oração fecha as brechas, o mal perde espaço para permanecer e o coração volta a caminhar protegido. Guardar o coração para não decidir ferido. Quando o coração é ferido, mesmo que de forma silenciosa, ele passa a decidir diferente. Não porque quer errar, mas porque está tentando se proteger. Decisões tomadas a partir da dor quase sempre carregam excesso. Excesso de cautela, de rigidez, de defesa ou de afastamento. Guardar o coração não é negar que algo machucou, é impedir que a ferida se torne direção. Um coração ferido tende a interpretar tudo pelo filtro da experiência dolorosa. Onde antes havia confiança, agora há suspeita. Onde antes havia abertura, agora há distância. Aos poucos, isso começa a moldar escolhas no trabalho, nos relacionamentos e até na forma de se aproximar de Deus. Não é rebeldia, é autoproteção mal direcionada. A Bíblia nos ensina que o coração precisa ser guardado, porque dele procedem as decisões da vida.
Isso significa que quando o coração não é cuidado, as decisões saem desalinhadas. A pessoa começa a escolher para evitar sofrer novamente, não para obedecer ou confiar. E isso limita o que Deus quer fazer, não por falta de poder, mas por falta de entrega. Guardar o coração envolve reconhecer a dor sem permitir que ela governe. Envolve levar a ferida a Deus antes de levá-la para a próxima decisão. Quando isso não acontece, decisões importantes são tomadas para fechar portas que Deus ainda não fechou, ou para abrir caminhos que só servem como fuga emocional. A oração tem um papel essencial aqui. Ela não apressa a cura, mas protege o processo. Ela impede que a ferida vire identidade. Ela separa o que foi experiência do que deve ser direção. Quando o coração é guardado em Deus, a dor perde o poder de comandar escolhas futuras. Talvez você esteja vivendo hoje com um coração que foi tocado por palavras ou intenções negativas. Antes de decidir qualquer coisa importante, este é o momento de cuidar desse lugar. Não para se fechar, mas para se alinhar novamente. Porque quando o coração é guardado, as decisões deixam de ser reativas e voltam a nascer da fé, da clareza e da confiança em Deus. Deus transforma intenções más em caminhos de bem. Nem toda intenção que chega até você foi enviada por Deus, mas nenhuma intenção é maior do que Ele. A Escritura nos ensina que o Senhor não apenas vê o que é feito contra você, Ele age a partir disso. Não anulando a responsabilidade de quem agiu mal, mas impedindo que o mal tenha a palavra final. Quando você entrega a Deus aquilo que tentaram usar para ferir, Ele transforma o rumo. Deus não ignora intenções más, Ele as redireciona. O que foi pensado para confundir, Ele usa para amadurecer. O que foi dito para desanimar, Ele usa para fortalecer. O que tentou atrasar, Ele usa para alinhar. Essa transformação não acontece de forma mágica. Acontece quando você decide não carregar aquilo que não te pertence e confia que Deus sabe conduzir melhor do que você. Quando alguém age com intenção negativa, existe uma tentação imediata de responder no mesmo nível. Mas Deus trabalha em outra dimensão. Ele não precisa que você devolva nada. Ele precisa que você permaneça. Permaneça na fé, na obediência e na confiança. É nesse lugar que o mal perde força. Porque aquilo que não encontra reação carnal não se multiplica. Muitas pessoas pensam que entregar a Deus é perder controle. Na verdade, é sair do controle errado e entrar no cuidado certo. Quando você tenta resolver sozinho, o desgaste é constante. Quando você entrega, algo muda no interior. A ansiedade diminui, o impulso se aquieta, a confiança começa a crescer novamente. Deus transforma intenções más em caminhos de bem, não porque tudo foi justo, mas porque Ele é fiel. Ele não permite que aquilo que você entregou continue definindo seus passos. Ele usa até situações difíceis para reposicionar, proteger e conduzir de forma mais profunda. Talvez hoje você esteja lidando com algo que não escolheu ouvir ou sentir. Antes de permitir que isso influencie suas decisões, confie. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. E quando você escolhe caminhar com Ele, o que foi lançado contra você perde poder. O caminho segue, o coração se fortalece e a paz volta a ocupar o lugar que sempre foi dela. A oração guiada que neutraliza o mal e restaura a paz. Existe um momento em que refletir não é mais suficiente. É preciso orar. Não uma oração apressada, nem palavras vazias repetidas por costume, mas uma oração consciente, posicionada e alinhada com a verdade de Deus. Esta oração não nasce do medo do que alguém possa ter desejado, mas da certeza de quem governa sua vida. Ela não dá atenção ao mal, ela retira a autoridade dele. Quando você ora dessa forma, você não está reagindo, está se posicionando. Você apresenta a Deus tudo aquilo que tentou tocar seu coração,
todas as palavras, intenções e sentimentos que não vieram dele. E ao fazer isso, você devolve o peso. O que não era seu para carregar deixa de ocupar espaço. A oração se torna um lugar de troca. Você entrega o que fere e recebe o que guarda. Essa oração neutraliza o mal porque não concorda com ele. Ela não discute, não investiga, não alimenta suspeitas. Ela simplesmente declara que nada que não venha de Deus tem permissão para permanecer. É nesse ato simples, porém profundo, que o ambiente interior muda. A ansiedade cede, a inquietação diminui, a mente se aquieta, o coração volta a respirar. A paz que vem dessa oração não é superficial. Ela não depende de explicações nem de justiça imediata. Ela nasce da confiança de que Deus vê, conhece e cuida. Quando essa paz se estabelece, decisões futuras deixam de ser tomadas a partir da defesa e passam a ser tomadas a partir da fé. A vida segue sem o peso do que tentou parar você. Talvez você nunca tenha parado para orar assim. Sempre seguiu em frente, tentando ser forte, tentando não pensar, tentando não sentir. Hoje, Deus te convida a um caminho diferente. Um caminho onde você não carrega sozinho, onde você ora do começo ao fim, onde você entrega e descansa. Porque quando a oração assume esse lugar, o mal não encontra continuidade. Ele se encerra onde a paz começa. Caminhar leve depois de cancelar o que não vem de Deus. Depois que você ora e entrega, algo precisa mudar na forma de caminhar. Não adianta cancelar espiritualmente e continuar carregando mentalmente. Caminhar leve é uma decisão consciente de não retomar o peso que já foi entregue. É escolher confiar que Deus cuida daquilo que você não pode controlar e seguir sem olhar para trás. Muitas pessoas encerram um momento de oração, mas voltam a revisitar pensamentos, cenários e suposições. Isso reabre portas que já haviam sido fechadas. Caminhar leve é respeitar o que foi feito em oração. É honrar o descanso que Deus ofereceu. É não permitir que curiosidade, medo ou necessidade de controle devolvam autoridade ao que já foi neutralizado. Esse caminhar não ignora a realidade, mas a coloca no lugar certo. Você não vive em alerta constante, nem em desconfiança permanente. Você vive atento, mas em paz. Vive consciente, mas não pesado. Isso muda a forma de decidir. Decisões deixam de ser defensivas. Relações deixam de ser frias. O trabalho deixa de ser carregado de tensão. A vida interior encontra espaço para respirar novamente. Caminhar leve também é um testemunho silencioso. Não é provar que nada te afetou, é mostrar que você escolheu confiar. Quando alguém decide seguir sem carregar ressentimento, sem devolver o mal e sem alimentar suspeitas, algo se encerra definitivamente. O mal perde não apenas força, mas continuidade. Talvez você tenha chegado até aqui sentindo peso, inquietação ou desgaste. Agora você é convidado a sair diferente. Não por negação, mas por fé. O que não veio de Deus não vai caminhar com você. O que foi cancelado não volta a governar. E o que foi entregue permanece nas mãos certas. Siga leve. Siga em paz. Siga confiando. Quando você escolhe caminhar assim, suas decisões refletem descanso. Seu coração encontra segurança e a presença de Deus se torna o ambiente onde você vive. A partir de agora, faça uma escolha consciente. Se esse assunto tentar retornar à sua mente, não o alimente, não o questione, não o reviva. Volte imediatamente para a oração e para a confiança. O que foi entregue a Deus não precisa ser revisitado. O que foi cancelado não tem permissão para continuar. Caminhe leve, com o coração em paz e as decisões firmes. Deus está cuidando do que você soltou, protegendo o que você entregou e guardando o caminho que você seguirá. O mal não avança onde a fé permanece. Fale com Deus agora. Senhor Deus,
Neste momento, eu me coloco diante de ti com o coração aberto e consciente da tua presença. Eu reconheço que palavras foram ditas, intenções foram lançadas e pensamentos contrários tentaram me atingir. Mas hoje, eu escolho não carregar isso comigo. Eu coloco tudo diante de ti, porque sei que tu és justo, fiel e conheces todas as coisas. Pai, eu não quero guardar ressentimento, mágoa ou desejo de vingança. Por isso agora eu peço, perdoa aqueles que me desejaram mal. Perdoa aqueles que falaram sem conhecer meu coração. Perdoa aqueles que agiram por inveja, dor ou ignorância. Eu entrego essas pessoas a ti, porque somente tu sabes lidar com cada coração. E agora, com fé e consciência espiritual, repita comigo em voz alta ou no seu coração: eu também te perdoo. Mais uma vez, eu também te perdoo. Eu libero esse perdão não porque foi fácil, mas porque não quero mais carregar o que não me pertence. Eu escolho a liberdade. Eu escolho a paz. Eu escolho confiar que o Senhor cuida da justiça melhor do que eu jamais poderia. Senhor, agora eu te peço proteção. Guarda minha vida, meu coração, minha mente e minhas decisões. Que toda palavra contrária caia por terra. Que toda intenção negativa seja anulada. Que toda tentativa de me ferir perca força agora, em nome de Jesus. Cerca-me com a tua presença. Que teus anjos guardem meus caminhos. Que a tua paz seja como um escudo ao meu redor. Protege meu hoje, meu amanhã e tudo aquilo que ainda vou decidir. Que eu caminhe leve, seguro e confiante, sabendo que estou guardado por ti. Eu declaro que nenhuma palavra lançada contra mim prospera. Nenhuma intenção contrária permanece. Meu coração está limpo, minha fé está firme e minha vida está nas tuas mãos. Eu descanso em ti. Eu confio em ti. Eu sigo em paz. Em nome de Jesus. Amém.